Começa agora o Comprar ou Vender dessa segunda-feira, dia 22 de agosto. Tem aqui comigo o analista Xin Lai, Pedro Gaudi, analistas da Upside Investor. Muito obrigada por terem vindo. Bom, no primeiro bloco a gente vai fazer um panorama geral do que foi a temporada de balanços e do que a gente pode esperar para a Bolsa daqui para frente. Na semana passada saíram 2 relatórios, um do UBS mais pessimista com a Bolsa, falando que o lucro das empresas não estão crescendo da mesma forma como a valorização que a gente tem visto do Ibovespa, e o do BTG reiterando uma visão bem otimista para a Bolsa. O que vocês acham? De certa forma, as duas visões até estão corretas, tá? O UBS realmente tem algumas razões para acreditar que a Bolsa está cara. Se você olhar para um preço, assim, o relatório diz que está 12 vezes o Price to Earnings Ratio, né, o PL da Bolsa. Então, por essa ótica, simplesmente por essa ótica está um pouco caro. Agora, vamos olhar um ponto do Pactual, né? O Pactual diz que não está tão caro. Por quê? Porque em relação à média histórica do preço-lucro, ele estaria abaixo ainda, essa média de 12 está abaixo da média histórica. Então, nessa conta, teria algum upside de valorização da Bolsa, né? Eu acho que tem 2 gatilhos que podem influenciar muito isso, né? Uma questão é resolver essa questão do impeachment da Dilma, né? Virar essa página de uma vez por todas. A segunda questão é a limitação dos testes dos gastos públicos, né? Colocar um teto nisso, uma política fiscal mais rígida. Isso sinalizaria para o mercado coisas muito boas. E aí, consequentemente, poderia vir mais uma rodada de valorização. Assim, as empresas realmente, algumas decepcionaram alguns resultados, né? A gente viu aí empresas que teve muita queda na vendas e, consequentemente, no lucro. Pode haver uma recuperação de que maneira? Não só por parte da economia recuperando, mas as firmas podem apertar mais suas despesas e ali você tem um ganho de produtividade, né, de alguma forma, e você aumenta o resultado da empresa. Então, pode, assim, num cenário, não ter recuperação econômica nenhuma e as firmas apertando mais despesas, mandando gente embora, ou, enfim, diminuindo as despesas administrativas gerais, aumenta o resultado ou melhora. Isso é uma possibilidade. Outra situação que poderia fazer com que a Bolsa também aumentasse resultados seria, se você fizer essa conta, de redução de custo de capital, a sua taxa de desconto. Né? Você tem uma taxa de desconto menor, precificando uma queda na taxa de juros, diminuindo o valor presente, diminuindo a taxa de juros, você aumenta o valor presente, ou seja, você tem um ganho nas ações sem mexer também na parte real das empresas. Isso é uma possibilidade que se abre numa situação dessa. Eu acho que é o seguinte, quando você olha assim, o Ibovespa de maneira mais ampla, realmente algumas empresas andaram, algumas podem parecer cara, mas aí você tem que fazer 2 tipos de análise, né? Análise de valuation, você pode fazer de diversas formas, né? É o que eu sempre digo. Uma maneira de você analisar é pelo que a empresa está gerando. O Price to Earnings Ratio atual é uma forma de você precificar se está caro ou barato. Uma outra forma de você precificar a empresa é assim, se a empresa parasse de operar, essas empresas, fosse liquidar essas empresas, vender os ativos ao valor de mercado e pagar todos os passivos. Tem muita empresa que está barata. Essa é uma outra conta que o investidor também, dependendo da cabeça do investidor, ele faz essa conta e analisa. E tem um outro gráfico também, que a gente até foi matéria do Infomoney, mostrando a confiança, né? Confiança do investidor voltando, retomando, também é um processo que às vezes não depende tanto da retomada da economia, mas já inicia na confiança, já melhorando a valorização do mercado mesmo. Isso. E tem que lembrar também que lá fora os juros estão negativos, né? Então, a partir da mudança de cenário aqui do Brasil, a definição de Dilma, e o Meirelles e o governo Temer anunciando o que vai fazer, isso pode trazer um fluxo de investidor estrangeiro. Isso dá um suporte para a Bolsa continuar subindo. Mesmo com essa condição de que algumas empresas estão caras ou subiram muito, né? Acho que era isso. Mas na visão de vocês, está caro ou está barato? Eu acho que ainda tem espaço para valorização. Da Upside a gente está analisando, a gente vai soltar relatórios nesse final de mês sobre isso, a gente acha que está barato. Assim, eu acho que isso que o Gaudi falou é um ponto importante. Assim, tudo que poderia ter dado errado, eu acho, para o Brasil, já deu errado. E tanto em termos políticos, econômicos, até sociais. Aí,
vamos fazer uma retrospectiva. O Brasil tomou 7-1 lá em julho de 2014. Deu tudo errado. Depois você teve a economia, desandou. Aí você teve a questão lá do Levi, que era um ministro da Fazenda que colocaria a ordem. Caiu. A gente deu errado, né, no sentido. A gente sofreu o downgrade, dos downgrades das agências de risco. Deu errado. O que eu chamo de uma cicatriz na democracia, a presidente ser impeachmentada, por razões sim ou não, mas isso de qualquer forma é um evento histórico que deixa uma cicatriz na sua instituição. Deu errado também. Então, assim, eu acho que tudo que já deu errado já aconteceu. Eu acho que tem muito mais coisa agora. A gente, digamos assim, atingimos o fundo do poço mesmo, né? Em termos de política, economia, esporte, social. Agora a gente já começou a recuperação. O Brasil já ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas. Foi positivo. Existe a expectativa da gente ter um novo mudança de governo, né? Definitivo. É uma mudança muito, assim, uma probabilidade muito alta disso acontecer. É positivo. Eu acho que, assim, em termos de cenário internacional, que eu acho que existe uma janela de oportunidade para o Brasil, é a seguinte, isso que o Gaudi comentou. 1/3 hoje, que eu estava lendo um artigo sobre isso, 1/3 da liquidez internacional hoje, de todos os títulos públicos do mundo, 1/3 eles têm juros negativos, juros nominais negativos. O outro 2/3 dessa liquidez internacional tem juros reais negativos, ou seja, juro negativo, liquidez internacional sobrando que não acaba mais. Então o Brasil ele pode virar um estacionamento de dinheiro mundial simplesmente porque ele tem a maior taxa de juros reais do planeta. Ou seja, é a porta do estádio, todo mundo querendo entrar para chegar. E é exatamente esse fluxo que pode trazer... Isso, aí que acontece? Aí tem um problema, na minha opinião, é o seguinte... Porque a taxa de juros no Brasil, como ela é muito alta, aí então o investidor ele vai falar o seguinte, bom, eu não vou querer correr risco. Então eu vou estacionar meu dinheiro aonde? No título público brasileiro. Então o Brasil, para ele abocanhar, uma parte disso vem para a Bolsa, porque o investidor ele também compra um pouco de risco. E assim, o que seria bom é que se a taxa de juros do Brasil começasse uma tendência de queda, a gente se apropriasse desse dinheiro para fazer o quê? Os investimentos em infraestrutura, tudo isso que a gente precisa. Isso o Brasil vai ter que fazer. Assim, esse é o maior desafio do Brasil hoje. Como fazer a taxa de juros do Brasil convergir para um patamar que só a gente tem juros altos hoje no atual cenário internacional. Também lá a gente tem que ficar de olho nos Estados Unidos, no Fed, né? Por conta do Reino Unido, né, querer se desligar da Europa, isso deixou o Fed um pouco esnucado, né? Porque para esse ano uma alta de juros lá pouco provável, praticamente né? Pouco provável. Então isso também acaba ajudando os emergentes, né? Acho que isso é um ponto positivo também. Mas vocês falaram de valorização do Ibovespa, mas até qual que é o patamar de vocês? A gente está revisando esse número, tá? A gente ainda não tem esse número fechado, isso depende de alguns critérios, assim. Mas assim, eu acho que uma outra coisa que também, aí é um ponto negativo desse cenário todo, é que, assim, a questão de que o Brasil ele não tem uma tradição de ser um país que faz reformas. Isso tem um currículo nosso histórico, não é um país que faz reformas, né? A gente faz remendos institucionais que precisa tapa-buracos, puxadinhos. E o Brasil precisa mostrar que ele quer fazer algumas reformas, né? Porque a gente não tem essa tradição reformista no nosso currículo, em termos de governo, né? Então o Brasil vai ter que mostrar isso agora também. Que a gente vai fazer algumas reformas, porque senão vai ficar essa coisa assim, sinalizou que mostra que vai mudar, mas depois não muda. Aí complica. Então precisa ter essa sinalização em que aí o investidor vem e compra mesmo, né? Assim, a questão do upside, né, da bolsa, como eu falei, eu acho que existem alguns ativos que estão baratos. Por exemplo, assim, um caso que eu acho de Vale, né? A seguinte conta, se alguém fosse chegar nos acionistas atuais de Vale e dissessem a eles, vocês querem vender a Vale por esse preço atual, eles não entregam por esse valor atual, tenho certeza. A Vale vale muito mais do que isso. Então, isso é um índice Bovespa. Então, por essa conta, seguramente existem alguns upsides aí. A gente está vendo sinalizações também positivas no mercado doméstico, por exemplo, assim, emplacamento de veículos. A trajetória veio, fazia assim, ela caiu, e agora nesse final desse último mês ela já fez assim, já começou a subir. Ou seja, emplacamento de veículos, né? Bens duráveis. Ou seja, a demanda já está começando a responder. A questão do emprego.
alguns sinais positivos que vieram também, que algumas pessoas estão sendo contratadas a um salário menor, ou seja, começa a diminuir a taxa de desemprego porque a pessoa está aceitando trabalhar por um preço menor. Isso é positivo nos cômputos de taxa de desemprego. Então, assim, existem sinais positivos da economia real também, que é um indicador muito importante, né, para você fazer essas contas todas, né? Existem sinalizações políticas que também são muito importantes, que parece que vão acontecer. Nessa semana eu acho que continua bastante água morna, e aí depois acontecendo algumas coisas, é água quente mesmo. Bom, mas o cenário de vocês é otimista. É otimista. Quem compra a bolsa hoje não está comprando 2016, está comprando 2017, né? E se realmente tudo isso funcionar, a economia crescer, desemprego, isso tudo vai ajudar. Tá respondendo. Né? Vai ajudar no PL, né? No lucro das empresas, consequentemente, amplia a possibilidade de ganho. Mas é assim, quem compra a bolsa hoje está comprando lá na frente. E esse mês é divisor de águas, né? Justamente porque você tem um impeachment. Né? Bom, vamos fazer uma pausa agora. No segundo bloco a gente volta. Você comentou de Vale, a gente volta a falar de Vale também. No segundo bloco a gente vai falar sobre as ações aí que mais subiram esse ano. Até daqui a pouco.